Tem empresas, tá? Tem estados que vivem de benefícios fiscais, mas tem empresas que a margem de lucro dessas empresas é exclusivamente o que elas têm de benefício fiscal. Quando nós estamos falando, por exemplo, de setores como supermercado, farmácias, alguém aí trabalha em farmácia ou supermercado? Responda para mim. Você sabe qual a margem de lucro de supermercados e farmácia? Supermercados e farmácias têm margem de lucro, às vezes, que gira em torno de 3%, 4%. É muito baixo, mas elas ganham muito no volume. Então, quando você pega uma empresa dessas e muitas vezes você dá benefícios fiscais para os sócios dessas empresas, isso é uma maravilha. Só que qual que é o problema? Que no Brasil, o Brasil tornou-se uma... Os estados são verdadeiros competidores, perdão, no que diz respeito à concessão de benefícios fiscais. Porque nós temos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 24, de 1975, tá? É a Lei Complementar 24, a gente vai estudar isso na pós-graduação. Ela, inclusive, fala que a concessão de benefícios fiscais ela tem que ser feita... Né? Ó, o Caio falou 2% a média de farmácia, é isso mesmo. É isso aí, é isso mesmo. Então, a concessão de benefícios fiscais ela tem que ser feita mediante convênio. Os estados precisam aprovar por unanimidade os convênios para que os estados eles possam ter seus benefícios fiscais. Isso é o que funciona na teoria. Mas o que acontece na prática? Uma série de decretos de benefícios fiscais são dados por decreto, redução de base de cálculo, é não sei o quê, é não sei o quê. Então, o que a reforma tributária vai fazer? Falou, olha só, acabou isso daí. Por quê? Em tese, pelo menos, tá? A gente vai ver como que isso vai acontecer na prática. Por que isso vai acabar com a reforma tributária? Porque o modelo de tributação, ele não vai mais ser como ele funciona hoje. Por quê? Hoje, nós estamos sediados aqui, o Contabilidade Facilitada está em Alphaville, em Barueri, São Paulo, e todas as nossas vendas... Todos os nossos tributos relativos ao ISS, eles são devidos para a cidade de Barueri. Por mais que nós vendamos para pessoas do país inteiro. Com a mudança na reforma tributária IBS-CBS, o que vai acontecer? Você não vai mais ter uma tributação que vai ser feita na origem, mas sim no destino. Então, consegue entender a mudança? Por isso que, quando a gente vem aqui, logo na Constituição Federal... O que a Constituição Federal nos diz em primeiro lugar? Ela nos diz o seguinte, olha só, vou mostrar aqui para vocês a Constituição. Ela fala o seguinte, que o imposto previsto no caput, no artigo 156A, que é o IBS, ele vai ser informado pelo princípio da neutralidade. Isso é o que está lá na Constituição Federal, aprovado pela Emenda Constitucional 132. Então, o que isso quer dizer? Que o imposto previsto no caput vai ser informado pelo princípio da neutralidade. Quer dizer o seguinte, que os agentes econômicos, eles não vão mais tomar decisões baseadas na carga tributária e onde eles vão se alocar para pagar menos impostos. Conseguem entender? Beleza. Mas, de certa forma... O que isso tende a acontecer? Tende a prejudicar um pouco, né, os estados menos favorecidos. Por quê? Porque grande parte da nossa economia, da nossa densidade demográfica, ela está situada onde? Na região sudeste. Você pega São Paulo, por exemplo, São Paulo tem, sei lá, 20 milhões de habitantes, o estado de São Paulo. Você pega Rio de Janeiro, tem, sei lá, 10 milhões de habitantes. Então, aqui nós estamos falando de 30 milhões de habitantes. São os estados que você tem um maior volume de consumo, esse tipo de situações. Então, quando você pega, muitas vezes, os estados do norte, às vezes, o que você vai fazer? A intenção do legislador é que os estados eles parem de brigar pelas empresas simplesmente porque as empresas elas estão oferecendo benefícios fiscais, mas que aconteça, por exemplo, como aconteceu... Tem alguém de Minas Gerais aí? Tem alguém de Minas Gerais assistindo? Como aconteceu numa região em Minas Gerais chamada Extrema. Alguém aí conhece Extrema em Minas Gerais? É uma região que é muito famosa, quem investe em bolsa, tem diversos galpões logísticos que ficam ali nessa região. Então é uma região que se desenvolveu em torno
da economia. Por quê? Porque a intenção, então, da Constituição Federal, agora, se vai conseguir, são outros 500. A intenção da Constituição Federal é que as empresas, elas sejam atraídas não pela alíquota, não pela redução, não pela isenção, não pelo benefício fiscal, mas sim, por quê? Porque por causa da malha viária, por causa da mão de obra, por causa de, cara, outras situações que vão favorecer a economia. Conseguem entender? Estão entendendo sim ou não? Estão gostando da aula? Respondam no chat. A participação no chat está muito pouca. Então esse é o princípio da neutralidade que está aqui no artigo 156A da Constituição Federal.